Olá, gente, aqui é Patrícia Deluna do canal Histórias Secretas e hoje eu tô aqui no Mundo Proibido para falar de Gog e Magog, do Apocalipse e do que isso tem a ver com a guerra da Rússia e Ucrânia, se é que tem alguma coisa a ver. Eu diria que sim e não. Gog e Magog aparecem na Bíblia mais de uma vez. Eu vou falar um pouquinho desse livro aqui, ó, Os Arquivos Secretos do Vaticano, e do livro Código da Bíblia. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. Apocalipse 20, 7 e 8, também é mencionado. E Ezequiel, capítulo 38, versículo 2. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele, e diz: Assim diz Senhor seu Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe-chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão, com escudo e rodela, manejando todos a espada, persas, etíopes e os de Pute com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do extremo norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, dispõe-te, tu e todas as multidões do teu povo, para que se reuniram a ti, serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias será visitado. E aí, enfim, ele continua falando, ele continua citando essa situação com relação a Gog e Magog, depois para quem quiser ler inteiro. Então, Drosnin, fala que como Ezequiel fala de uma invasão pelo norte, na interpretação do autor de Código da Bíblia, ao norte estaria a Síria, então que essa invasão viria da Síria, na visão dele, porque na batalha final, em Ezequiel fala-se que essa batalha viria do norte. Ele também insiste que, já que o texto de Ezequiel fala de persas e putes, ele acha que isso estaria referindo também à Líbia e ao Irã, na opinião do Drosnin, mas tem outros autores que têm outras visões. Lembrando que o Apocalipse gira em torno de uma grande batalha final que aconteceria no Monte Har Megido, que ficou conhecido como a Batalha do Armagedon, E essa batalha, para quem tem dificuldade, porque hoje é um lugar que tem kibbutz, é um lugar que tem também um parque ecológico, para quem tem dificuldade de imaginar que nos tempos de hoje aconteceria uma batalha ali, lembre-se que na Primeira Guerra Mundial os ingleses derrotaram os turcos ali naquele monte, naquela planície, e no monte também. E aí a gente fica achando que esse lugar hoje é muito ermo, mas a gente não sabe, é um lugar que é um caminho até o mar. Houveram muitas batalhas famosas antes de Cristo que ocorreram nesse monte, nessa travessia para o mar, batalhas entre os egípcios, e esse lugar já foi um lugar que tem toda uma história de batalhas. E aí a gente pode achar que isso quando foi escrita a Bíblia, se imaginou uma guerra ali, porque era um lugar que já aconteciam muitas batalhas. Mas eu acredito que a Bíblia é um texto profético, então talvez acredito que tenha sim havido uma previsão de que uma outra grande batalha aconteceria aí. E não se refere a uma grande batalha que está prevista na Bíblia, no Armagedon, no Monte Har Megido, não poderia ser da Primeira Guerra Mundial, porque essa não era uma batalha como a que está descrita na Bíblia. No texto bíblico diz que seria uma batalha, a batalha do Armagedon seria uma batalha entre o céu e a terra, que os anjos viriam lutar. Isso não é muito difícil de imaginar, porque tem muitos relatos da Segunda Guerra Mundial de que era uma batalha também de forças espirituais, de cidades inteiras que se juntaram em orações e desviaram bombas. Há também textos de relatos de bruxos que foram envolvidos, que foram pagos para lutar uma batalha espiritual entre a Inglaterra e a Alemanha. Há registros também de monges tibetanos que foram encontrados perdidos em Berlim, E a gente sabe que em toda religião você tem um lado que trabalha para a luz e um lado que trabalha para a sombra. Isso não é um benefício de nenhuma religião. Você tem pessoas boas e más em todas as religiões, mas você tinha monges que foram encontrados ali, que tinham sido levados. Uma coisa muito interessante com relação aos monges tibetanos é que houveram algumas expedições organizadas, 3 ao Tibete. Uma das intenções dessa expedição era encontrar uma entrada para Ágata, uma entrada para Terra Oca.
né? E eles trouxeram, supõe-se que esses monges tibetanos foram todos trazidos para Berlim porque estavam associados a uma ordem secreta do Dragão Verde. Quando os russos entram na Berlim destruída, fazendo inspeções, procurando coisas, objetos, pessoas e tal, eles encontram uma cena bizarra, que é um círculo com 6 monges tibetanos mortos e um monge no meio da luva verde. Isso fica para outro dia, outra conversa, porque é um grande mistério envolvendo essa luva verde que associa esse homem à sociedade secreta do Dragão Verde. Vocês sabem que os nacionalistas nazistas, né, eram grandes ocultistas que organizavam diversas expedições que eram ditas arqueológicas, ditas botânicas, mas na verdade para buscar objetos e relíquias. Isso tem muito a ver com a minha pesquisa para o Quinto Império, meu livro. Se você quer participar do meu clube do livro, não só dos livros que eu escrevo, mas do que eu leio para minha pesquisa, depois olha aí na bio. O que acontece é que esses ocultistas fundaram e participaram de ordens como do Vril, de Tule, do Sol Negro e da Centúria Dourada, acho que é Centúria Dourada e várias outras, né? E tem muitas histórias secretas aí. Uma delas é que monges tibetanos foram trazidos para participar nessa batalha ocultista da Segunda Guerra Mundial. E muitas pessoas acreditam que o palco já está se armando para essa mesma batalha ocultista na Terceira Guerra Mundial. Existiu uma batalha de forças espirituais na Segunda Guerra Mundial, então não imaginemos que numa Terceira Guerra Mundial não estaria havendo também toda uma batalha de forças espirituais, assim fora como dentro, assim abaixo como em cima, né? Muitos estudiosos bíblicos apontam o dedo para a Rússia no que diz respeito a Gog e Magog. E isso começou na Guerra Fria, né? Isso foi usado ideologicamente, inclusive, como motivo para perseguir a Rússia. Então, isso não começou agora que a Rússia invadiu a Ucrânia. Na Guerra Fria já tinham estudiosos que apontavam que a Rússia seria representada naquele texto de Gog e Magog. Gente, eu vou ler um pedacinho do trecho, que é o trecho exato que os estudiosos associam à Rússia. É esse aqui, ó. Quando Ezequiel fala: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra do príncipe chefe Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. Alguns estudiosos entendem que Meseque estaria relacionado a Moscou, né? E eles entendem que Tubal estaria se referindo a Tobruk, que é a capital da Sibéria. Lembrando que na versão grega da Bíblia, Gog representa uma pessoa e Magog representa um lugar. E que nas traduções isso às vezes se altera, né? O que gera mais confusão ainda. No Alcorão aparece também uma menção a Gog e Magog. Então, perdão se eu falar errado, parece que é Surat 18. Na versão hebraica, Gog e Magog estariam se referindo a forças sobrenaturais que estariam agindo na Terra. Essa é a versão que faz mais sentido para mim. Nessa versão hebraica, Gog seria um anjo caído que juntaria uma série de nações contra Israel, né? Já que você teria os anjos caídos lutando contra Miguel, que é o protetor de Israel celestial. Então, seria a ideia de que esse anjo que juntaria essa coalizão de nações que viria do norte lutar contra Israel e contra o que Israel representa, eles estariam levando a ideia da Bíblia de uma luta final do Armagedon, no Har-Megido. E isso remeteria a toda a história de Apocalipse, que viria um anticristo, que faria a paz no Oriente, e toda aquela história que a gente já conhece. Então, essa versão, para mim, faz mais sentido. Mas, enfim, a seguir cenas dos próximos capítulos. A gente ainda não sabe se essa invasão da Rússia à Ucrânia vai ser o início de uma terceira guerra mundial, no desenrolar aí dos fatos ou não, né? Mas, gente, nos dias de hoje fica difícil não acreditar que os selos do Apocalipse estão sendo abertos e as trombetas estão sendo tocadas diante de tudo que está acontecendo. Uma curiosidade muito interessante é que um dos segredos de Fátima, né, é que há um pedido de Fátima, lá muitos anos atrás, de que a Rússia fosse consagrada, fosse pelo Papa, né? E que isso seria uma bênção espiritual, uma proteção espiritual que evitaria que a Rússia fizesse muito mal ao mundo, né? E isso nunca aconteceu e há muitas pessoas dentro da igreja que cobravam, inclusive, isso do Papa, que essa consagração da Rússia acontecesse. E, inclusive, agora, atualmente, o Papa está se preparando
para fazer essa consagração da Rússia, e tem pessoas que estão apoiando isso, outras que estão fazendo críticas a todo um rito que foi pedido dentro dessa consagração, né? Um dos segredos de Fátima é que quando o Papa Ratzinger leu os segredos de Fátima, né, ele passa mal e ele pronuncia Feliz do Brasil. Não sabemos porquê, né? Mas se vocês gostam desse tema, não deixam de me seguir nas minhas redes sociais, porque o meu próximo livro, Quinto Império, é sobre o Apocalipse e o Quinto Império. Então eu gosto muito dessas histórias e acho que talvez a gente em breve, no nosso tempo de vida, assista o desenrolar desses fatos e consiga assistir e entender o que estava escrito em Apocalipse. Eu espero que não. Isso se repete muitas e muitas vezes na história, não só um fechamento de um grande ciclo de histórias, né, e o fim de civilizações, mas também se repetiu ao longo da história profecias que pareciam que a gente ia viver ali o fim do mundo na Segunda Guerra Mundial, e talvez a gente consiga, talvez a história mude e a gente não chegue a viver isso, mas pelo desenrolar dos acontecimentos, parece que a gente vai viver as profecias, está vivendo as profecias, né? Então talvez a gente descubra o que é Gog e Magog. Deixa aí nos comentários qual a sua opinião sobre o que é Gog e Magog e se a gente está vivendo o Apocalipse ou não. E se a gente não sabe mais, é porque a igreja, por decisão eclesiástica, proibiu que fosse revelado o segredo de Fátima, apesar de que em 1960 a irmã Lúcia disse que tinha a orientação para fazê-lo, mas isso não foi permitido. Então permanece o mistério. Não deixe de deixar sua curtida, seu comentário, me siga também no canal Histórias Secretas, vai ter o link aí embaixo para você participar do meu clube do livro e para você encontrar minhas redes sociais e participar do grupo de pré-venda do meu próximo livro. Então até o próximo encontro e fiquem ligados aqui, compartilhem o canal Mundo Proibido, o canal Histórias Secretas, espero vocês no nosso próximo encontro. E eu espero que seja antes do Apocalipse.